Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9 e hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, né? Nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado Tércio Alan Moura Angelim. O Tárcio? É Tárcio, desculpa, hein? É Tárcio. Verdade, viu? Não tem dia que eu vou te falar, viu? A gente começa bem a segunda-feira, tá? Trocando o nome de todo mundo. Mas tá valendo. O Tárcio está aqui conosco, né? E também a Josele Nepomuceno, que estará então conosco entrevistando o nosso convidado desta manhã, que vai falar sobre um tema super importante, que é o nosso tema de hoje. Comunidade que acolhe. Exatamente. Uma comunidade que acolhe. Seja bem-vindo, então, ô Tárcio. Bom dia, então, né? Bom dia, Tárcio. Tudo bem com você? Bom dia, ouvintes. Que legal, gente. Mais uma segunda-feira, com as bênçãos de Deus, estamos todos aqui. Mas hoje, então, a nossa entrevista tem um tema que eu acredito, né? Que todos nós precisamos parar e refletir, não é mesmo, Tárcio? Sim. Porque assim, a gente vive numa pressão, né, do dia a dia, uma não, né, várias pressões, né, e tudo isso tem afetado assim profundamente a saúde emocional de todos nós, a saúde espiritual, relacional, não é mesmo? E muitos, eu acredito também, carregam fardos tão pesados, silenciosos, esperando apenas um olhar mais atento, né? Uma escuta, quem sabe, mais sensível, um lugar seguro para poder recomeçar, não sei. Mas assim, eu creio que nessa entrevista nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre os desafios dessa vida moderna, né? Quem sabe o papel da igreja, meu querido ouvinte, a igreja que você frequenta, uma comunidade que você frequenta, né? Ou se você não frequenta nenhuma igreja, nenhuma comunidade, mas de repente, o que acontece, né? Nesses lugares, existe um acolhimento, né? E também eu chamei o Tárcio aqui de uma forma específica, porque ele está dentro de um projeto, justamente de uma nova comunidade aqui em Londrina, né? Que nasce justamente com essa missão de querer abraçar, né, Tárcio? De abraçar os que mais precisam. Gente, daí assim, quem não quer ser abraçado? É verdade. Não é mesmo? Quem não quer? Então, Tárcio, vamos lá, né? Ele é teologando, não é mesmo? Está terminando teologia e ele tem, assim, um feeling, né? Vamos dizer, para esse acolhimento, né? E o mundo, para a gente, nesse ritmo que está acelerado e essas cobranças constantes, como é que você enxerga esse impacto dessas pressões no dia a dia na saúde espiritual das pessoas? Bom, primeiramente bom dia, né, aos nossos amigos aqui, os nossos ouvintes também. Eu acredito que se você está fazendo alguma coisa aí, continue fazendo, mas se atente para os momentos que a gente vai ter. A ideia é trazer alguns conselhos, mas trazer também algumas experiências espirituais, sociais, alguma visão também sobre alguns cuidados com a saúde. Até porque eu gostaria de, em algumas perguntas, trazer algumas experiências pessoais. Legal, claro. E uma delas, ali por volta do ano ali de 2009, Jo, eu tive um sério problema de síndrome do pânico e ansiedade. E na ocasião, eu era um obreiro da igreja. Então perceba só, eu vou trazer para vocês algumas experiências pessoais e provavelmente você que está nos ouvindo, você vai entender que, puxa, mas parece que ele está falando comigo. Parece que é a minha experiência. Então, você que é líder da igreja, líder de uma empresa, é líder da sua família, você que se sente sobrecarregado, sente que a correria começou a trazer alguns comportamentos anormais,
eu acredito que vai ser muito interessante para você acompanhar esse momento. Já seria um sinal de alerta? Seria um sinal de alerta. Obviamente, eu acho interessante nós abrirmos aqui um parêntese, que eu não sou um especialista na área neuropsíquica. Então, caso haja algum alerta vermelho, alguma coisa assim, é importante você procurar um profissional. Mas então a nossa conversa ela é apenas a nível informal, uma experiência, para que você possa poder ter uma direção assertiva na sua vida. Porque realmente cada um de nós precisamos ficar atentos àquilo que acontece. Claro, não é mesmo? Sim. Principalmente quando você se vê com muita responsabilidade. Sim, né? Claro. Fiquei pensando agora, sabe, Tárcio, não somente nas pessoas que frequentam algumas igrejas e que são líderes de algumas igrejas, né, ou líder de alguma empresa, mas sabe, me passou pela cabeça assim, aqueles líderes voluntários, aqueles líderes voluntários que abraçam, né, um grupo de pessoas e se vê no trabalho de ajudar e de auxiliar essas pessoas, mesmo não tendo formação alguma. Sim. Né? A gente vê muito disso por aí, né? Sim, sim. E eu vou pedir para que você possa repetir, por gentileza, a pergunta, porque assim agora aí a gente entra devidamente nas perguntas do tema. Por gentileza. Então, assim, eu quero saber como você enxerga, né, o impacto das pressões do dia a dia na saúde espiritual das pessoas. Então, muito bem. Hoje é considerável. Nós vivemos em uma loucura social. Eu acredito que existe uma frase de Dalai Lama que ela é interessantíssima. Essa frase, inclusive, é replicada em diversas visões profissionais de motivação e etc. e tal. E a frase é mais ou menos assim: nós passamos o nosso tempo correndo atrás do dinheiro. E isso, a gente não se preocupa com a saúde. Eu estou só tentando fazer um resumo dessa frase, né? Que se eu tivesse um tempo, eu buscava ela na íntegra aqui. Mas a ideia é o seguinte: a gente passa a vida toda atrás de dinheiro, depois tenta recuperar tudo isso por causa da saúde. A gente não tem dinheiro para recuperar a saúde. E aí você vive nessa loucura e acaba percebendo que você acabou não conquistando quase nada porque não teve tempo de usufruir. Essa frase, embora antiga, ela reflete o quadro da sociedade. Um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso. Obviamente, existem algumas pessoas que vão fazer a separação entre, por exemplo, entre a parte espiritual, a parte emocional e a parte física. Algumas pessoas, como eu acredito que vocês também, nós somos holísticos, acreditamos que isso é integral. E essa mesma aceleração social, se você não tiver cuidado, você acaba comendo os famosos fast foods espirituais. Você acelera muito. Você não prioriza o que nós acreditamos da base, que é essa saúde espiritual. E, infelizmente, nós acabamos tendo um impacto disso, eu acredito, nos estímulos tanto psicossomático, como nas atividades físicas, como nas atividades familiares. Ou seja, é o começo de uma avalanche. Você olha, vê só a ponta do iceberg, mas quando você olha para baixo, você vê... A coisa é grande, entendeu? Então, isso aí é... Ô Tárcio, a Bíblia fala muito sobre descanso e confiança em Deus, certo? Como trazer esses conceitos para a realidade atual? Onde muitos vivem de forma assim totalmente sobrecarregados. Como que eu vou pegar esses conceitos, né? Eu tô lá com a minha Bíblia, ou eu pego meu celular e ouço, né, sobre essa questão de descanso em Deus. Como que eu posso fazer isso? Perfeito. Olha bem, nós não podemos viver numa bolha. Quando eu falo viver numa bolha, é você entender e saber lidar com as diversas atividades e o ciclo social que você está vivendo. É o ciclo dessa loucura que a gente vive. Você sai de casa, parece que tudo é cronometrado. Se você, se você infringe qualquer um desses, aí você atrapalha todas as atividades do dia. Agora perceba uma coisa. Eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte. Quando você vai nos mandamentos, uma certa vez eu fui indagado por um estudante da Bíblia que disse assim: mas parece que Deus é ciumento. E Deus é ciumento mesmo.
É interessante quando você olha para a Bíblia, principalmente Antigo e Novo Testamento, você começa a perceber um Deus que quer ser prioridade na sua vida. Sabe, quando eu estou falando de prioridade, eu estou falando de uma agenda que você monta para o seu dia e você acaba introduzindo Deus não como algo secundário na sua vida, mas como algo prioritário. Quando você começa a colocar esse Deus, que é um Deus que quer ser o primeiro na sua vida, eu acredito que você começa a ter um equilíbrio, porque esse Deus que começa na sua espiritualidade, ele é capaz e suficientemente para cuidar de todo o que norteia a humanidade. Eu estou falando de a parte física, a parte mental, a parte social. Então, se eu pudesse trazer uma frase importante hoje para o nosso ouvinte, nós precisamos ter o Senhor e os momentos como prioridade na nossa vida. Como prioridade. Mas você podia assim, Tássio, precisa ser pela manhã, precisa ser pela tarde. Amigo, escolha o seu momento biológico, mas não negocie aquilo. Tenha o seu momento com Deus. Ele precisa ser prioridade. Então, você falou assim, né, agora, né? Escolha o seu momento biológico, né? O meu é pela manhã. Ok. Eu abro os olhos, né? E até uma amiga minha falou uma vez, a Josélia queria fazer assim também, mas cada um é de um jeito. Sim, perfeito. Eu abro os olhos e já pego as coisas ali e já começo. Certo. Entendeu? Porque eu me conheço, eu sei Claro. como eu sou, né? Para mim tem que ser naquele momento. Agora o ouvinte realmente vai escolher o seu momento, né? Até porque, olha, por exemplo, uma certa vez, isso pode estar, várias pessoas estão me ouvindo, então perceba bem, quem sabe, esse outro lado da moeda. Algumas pessoas, às vezes, podem preferir incentivar um grupo a querer que a sua prioridade buscar a Deus seja na madrugada, por exemplo. Mas eu, de fato, não posso colocar isso como uma regra. Sim. E olhar para as Escrituras e dizer o seguinte: Deus me ouve melhor de madrugada. Isso não é teológico, isso não é bíblico. É interessante quando você olha na Bíblia, você vê independente do momento. Quando você olha para a Bíblia e vê o Senhor buscando, principalmente nas primeiras horas do dia, os teólogos acreditam que aquilo era um momento de calmaria, era um momento oportuno. Então, se você acredita que aquele momento é interessante para você por causa da calma, ok. Mas nós precisamos entender também que nós vivemos em uma sociedade diferente. Essa sociedade, nessa loucura, nessa correria, às vezes fazem com que pessoas, um exemplo, trabalhem até 1h da manhã e precisam acordar 3 para buscar o Senhor porque Ele é prioridade. Não significa isso. Eu conheço diversas pessoas que separam um momento no seu trabalho, que separam um momento quando chegam em casa, mas eles separam porque o Senhor é prioridade para eles. Legal. Gostei disso, viu, Tarso? Achei muito interessante o que você falou. Se a gente observar também os muçulmanos, eles têm, acho que é o muçulmano, né, que tem um horário específico, né? Isso, perfeito. Para rumo a, como que você diz? As suas orações. As suas orações rumo ao Meca lá, Isso, Meca, né? Isso. Eles têm lá como é que fala? O tapetinho, eles colocam, onde eles estiverem, eles colocam no chão e faz a reverência ali, né? É isso mesmo. Eles dão prioridade mesmo. Então, prioridade. É. Então, e assim, quando a pessoa não está tentando, né, buscar essa prioridade, mas já existem alguns sinais de que ela está precisando ser acolhida, né? Mas não sabe como pedir ajuda. Como é que a gente consegue identificar esses sinais? Então, Na pessoa, você está lá, a pessoa precisa de ajuda, mas ela não consegue. Como eu, no caso, Josélie, né, os ouvintes aqui, como eles vão conseguir identificar que essa pessoa precisa ser acolhida? certo. No caso. Pergunta né? interessantíssima. E eu gostaria de começar a responder essa pergunta agora, trazendo um pouco da minha experiência pessoal. Perceba bem, olha, eu era um líder da igreja que vivia fazendo várias séries de evangelismo em Belém do Pará. Em um dado momento, eu vou explicar para vocês o que acontecia comigo. Por ser apaixonado pelo que eu faço, eu acabei queimando, eu vou usar essa expressão que é usada muito nessa questão da psicologia, eu acabei queimando a vela pelas duas pontas. Olha que coisa interessante.
Interessante isso. Perceba bem, isso aqui precisa ficar muito bem claro, porque olha só, eu vou dar um exemplo para você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você trabalha assim, ó, muito bem para a causa de Deus. Mas eu acredito que você pode trabalhar para Deus com equilíbrio 20, 30, 40, 50 anos. Você não precisa trabalhar só 10 anos. É porque a gente até pensa, né? Será que é da vontade de Deus que me desgaste tanto assim? Calma, né? Sim. E principalmente, olha bem, olha o que acontece. Às vezes, eu tenho um descontrole pessoal e quero colocar na conta de Deus. Olha que coisa interessante. Meu pai amado, Tarso. Olha que coisa interessante. Eu vou correr isso. além das minhas pernas. Deus sabe o que você pode correr. Aí eu corro além disso, adoeço. E sabe o que eu digo? Eu adoeci por causa do evangelho. Eu adoeci por causa de Deus. A culpa é de Deus. E na própria palavra de Deus, a Bíblia fala para que eu tenha equilíbrio. Então, trazendo um pouquinho de volta para cá, eu era esse homem. Eu trabalhava, olha bem, eu trabalhava, não comia no horário, não fazia exercício, eu era totalmente desequilibrado. E vou até falar uma coisa, às vezes até com a minha família. Você sabe que às vezes a gente pode cair no perigo de, torna a dizer, colocar tudo na conta de Deus, olhar para a esposa, olhar para o filho e dizer assim, não, mas é pela obra. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Existe uma frase que eu vou deixar para o ouvinte agora, que isso pode trazer tremendo significado, que é o seguinte: não deixe a igreja ser a sua amante. Você não pode deixar com que a igreja seja a sua amante. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a obra, a igreja. Grave isso, você que está me escutando aí. Porque nós precisamos entender que Deus é um Deus de equilíbrio. Eu não era assim. Eu era um cara totalmente desregrado e colocava na conta de Deus. Agora, entrando para responder sua pergunta, para não ser tão prolixo. Quando eu comecei a adoecer, eu não tive um observador. Eu tinha pessoas, colegas, amigos que estavam do meu lado. Eu já tinha alguns tipos de sinais de alerta. Eu não dormia, eles viam eu com muita olheira, eles viam eu com algumas dificuldades, pálpebra tremendo, um monte de situações, mas eu não tinha um observador. Alguém que dizia assim, rapaz, eu estou sentindo o Tássio muito calado. Ele está começando a se afastar da gente. E eu, assim, comecei a entrar naquilo, tentar resolver meus problemas sozinho, mas, o ser humano, quando tenta resolver os problemas dele sozinho, ele se afunda mais, não é? E aí, eu comecei a colocar novamente na conta de Deus. Eu digo assim, não, isso aqui é a vontade de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus. É uma frase, assim, perigosíssima, né? E aí, eu acredito que um dos pontos muito importantes para pessoas que começam a ter esses tipos de atitudes é ter uma igreja observadora. Uma igreja que você olha para a pessoa, você conversa com ela. Em algum momento você vai perceber que essa pessoa ela vai começar a dar sinais. E aí é a hora de você, com muita assertividade, introduzir uma conversa, se aproximar para você tentar trabalhar com aquela problemática. E como desenvolver esse olhar? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, olha bem, eu acho que a primeira coisa para você desenvolver esse olhar é você acreditar que você não é o único que tem problemas nesse mundo. É você entender que existem pessoas que ela tem problemas. Segundo ponto, Jesus chamou você para servir e não ser servido. Então você não é a última bolacha do pacote. E outra coisa, né? Eu não sou a única pessoa para poder fazer aquilo que ele pede. Perfeitamente, né? Entendeu? Então, a primeira ideia de você ter esse olhar é você entender que você é um servidor. Cristo chamou você para servir. Então, quando ele chama você para servir, vou dar um exemplo para você. Você vai para a igreja, você vai para um lugar, e aí você diz assim, não, eu estou aqui, eu vou adorar a Deus, obviamente, esse é o primeiro ponto, mas na própria igreja, na própria comunidade, num próprio espaço, você pode ser um agente que observa. Então, assim, pare para observar. Quando você chegar ali, não observe com um olhar crítico, mas com um olhar ajudador. E a gente, às vezes, faz isso pelo contrário. A gente chega num espaço, a gente é mais propício a olhar com um olhar crítico. Julgando as pessoas, julgando, né? A gente usa aquela frase, que eu acredito que é uma frase do diabo ali, que é aquela, eu vou fazer uma crítica construtiva. Meu Deus do céu.
Não, você está ali para você fazer uma observação e você não dizer assim, olha como a pessoa entrou, mas dizer como que eu posso ajudar ela. Se aproxime, não chegue só referenciando o problema, chegue com uma solução. Então, eu me lembro uma vez que eu estava na igreja e tinha minha filha pequena e à minha frente tinha uma jovem mãe com uma criança que não parava de chorar. Normalmente, quando isso ocorre em uma comunidade, uma igreja, qualquer evento, as pessoas olham e ficam, recriminando. E foi assim durante o tempo todo. E quando terminou tudo, eu simplesmente coloquei a minha mão no ombro daquela jovem mãe. Só fiz isso. E essa menina, que para mim era uma menina na época, ela começou a chorar. E falou para mim, eu não aguento mais. Aí eu falei para ela, eu orei por você durante todo o culto, sabe? Não sei, eu me senti impulsionada a fazer aquilo. Porque, claro, eu também estava com uma filha pequena, eu sabia exatamente, eu estava passando por aquele processo. Então, eu creio que quando a gente passa por algum problema, quando você olha para o outro, você tem mais empatia, Tarso? Sim. E quando a gente não passa por esse problema, o que a gente pode pedir? Deus, me ajude a ter um olhar diferente, a não ter esse olhar crítico. E eu vou falar para você que durante muito tempo essa cena ficou na minha mente, dessa jovem mãe, sabe, chorando. E foi assim, uma coisa tão simples que eu fiz ali, E que de repente a gente pode fazer, sabe, esse olho no olho, Sim. O bom dia, como vai, tudo bem, mas o bom dia, como vai, tudo bem, realmente querendo saber se a pessoa está bem, não como uma questão simples, de educação, apenas para cumprimentar a pessoa ali, Sim. É por isso que eu acredito que um dos primeiros pontos para você ter essa visão é você negar o seu eu. É você entender que você está ali com um propósito. E você chegar a perguntar como é que está, tá tudo bem, posso te ajudar em alguma coisa? Se está precisando de algo, é você sair da sua zona de conforto. Pare para pensar. É você sair da sua zona de conforto. Então, se isso não fosse uma tremenda dificuldade que nós temos hoje na sociedade religiosa também, todos fariam isso. Mas é o contrário. Você vê uma tremenda dificuldade de você chegar em um ambiente e você observar quem está triste, quem está chorando. Que nem você, por exemplo, tem alguma mãe que está precisando de ajuda com uma criança, um casal acabou de chegar, está viajando de uma cidade para outra, acabou de chegar na igreja, terminou o culto, será que tem alguém que vai almoçar hoje, tem o que comer? E todas essas coisas aí, isso dói tremendamente quando você está fazendo que nem o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu. Eu não vivo mais eu. O eu é isso, é você chegar, se concentrar em você, olhar para o seu umbigo, trabalhar para você, em prol de você, eu quero adorar. Eu. Esse pronome na primeira pessoa, ele é muito vivo em nossa vida. Quando você começa a olhar para Cristo, você até conjuga o verbo de trás para frente. Primeiro eles, depois tu e por último eu. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente conversa com algumas pessoas sobre o fato delas frequentarem uma comunidade, uma igreja, no caso, muitas falam assim, tudo isso às vezes a gente vai lá, mas parece tudo tão frio, tudo da boca para fora, E eu muitas vezes respondo, mas aquelas pessoas também estão precisando. É isso mesmo. Quem está lá dentro também precisa muito. Perfeito. Muito. A gente sabe muitas vezes que pode ocorrer de uma pessoa que esteja sofrendo muito, não aparentar absolutamente nada, Quando essa pessoa não aparenta, As estratégias, elas seguem da mesma forma? Como é que você enxerga isso, Como que pode ser um ambiente mais seguro e acolhedor para todos ali numa comunidade? Então, eu acredito que existem iniciativas a nível mais macro. Sim. Existem iniciativas que você pode abranger um grupo. Obviamente,
quando você olha para as próprias escrituras, e também quando você olha as próprias abordagens na área psicológica, precisa-se haver iniciativas também individuais. Entendi. Então, eu acho muito interessante quando nós vamos em algumas comunidades religiosas e eles têm atividades diferentes. Eu vou dar um exemplo. Você vai e tem um programa, uma atividade, um certo tipo de evento para mães, por exemplo, para pais, para crianças, para solteiros, para casados, para empreendedores, para empresários, para isso. Aí você começa. Você vai fazendo as seleções. Existe para casais, para noivos, para namorados, para quem tem filhos, para quem é solteiro, para quem tem pets. Os divorciados. Os divorciados. Então você começa, não é? Você começa a trabalhar. Realmente é um olhar, né? É um olhar. E aqueles programas, eles precisam ser intencionais. Se você não tiver intenção nesses programas, você acaba não tendo objetividade com ele. Deixa eu só abrir um pequeno parênteses aqui. Todo e qualquer tipo de evento que nós fazemos a nível social, ele não pode ser somente assistencialismo. Senão vira vento. É isso aí. Não pode ser somente Evento assistencialismo. vira vento. É verdade. Sim. É verdade. Solução. Eu quantas e quantas vezes já fiz um exemplo, já fiz programas de doação de cestas básicas e roupas para comunidades carentes. Mas em todos os eventos eu sempre disse, essa roupa vai rasgar, esse pão vai acabar, essa água não vai saciar. E eu disse para eles, mas eu quero apresentar para vocês algo tremendo, algo sólido. E muitas das vezes você começa com isso também. Você faz o incentivo de um curso para como parar de fumar. Você faz um incentivo de um curso como ter a sua primeira renda, empreendedorismo. Na parte espiritual, você acaba inserindo aquela pessoa entendendo que caminhada com Cristo ela é diária. Quando você encontra pessoas com problemas na área psicológica, você acaba indicando ela para um profissional para continuar. Ou seja, o programa, ele precisa... Tem que ser completo. Ele tem que ser completo. Então, eu acredito que nesse tipo de abordagem, você consegue atender tanto um grupo a nível macro como a nível micro, seja individual. Legal. Vamos para o nosso intervalo, então, nesse momento? Vamos. A gente está precisando tomar uma aguinha, né? Uma conversa muito boa, viu? Muito gostosa de ouvir. Isso aí faz parte do ser humano, né? Desde a criação do mundo. Nós temos que ter aquele elo, e o elo é com Jesus Cristo. São 10h33, daqui a pouco a gente retorna. Fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a família. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã Advento pela Silva 87.9 e hoje nós estamos com o nosso convidado especial, Tárcio Alan Moura, ele é teologando e missionário. É um cara muito legal. Teologando, missionário também, né, nessa área de teologia. E tem um olhar muito voltado para as pessoas, né? Exatamente. Um olhar humanitário, podemos dizer assim, né? Isso. Mas vamos dar continuidade então, meus queridos? Então, Tárcio, a gente falou um pouquinho, né? Já, e foi um papo muito gostoso, mas eu quero saber, assim, quais têm sido realmente os maiores desafios? Vamos parar para pensar nessa ideia, ou que você enxerga que sejam os maiores desafios para o acolhimento dentro das comunidades, né? Quais são esses desafios? Bom, vamos primeiro falar eu acho que a gente pode separar, falando primeiro na esfera institucional e depois na esfera individual, sim. Né? Falando na esfera institucional, eu acredito que nós precisamos sair da bolha. E sair da bolha é entender o seguinte, vou dar um exemplo para você. Quando você olha para a Bíblia hebraica, por exemplo, você enxerga que a forma de evangelismo ela era centrípeta. Ou seja, as nações tinham que vir até Israel. Sim. Quando você olha para esse novo estilo de pregar o evangelho, ela é uma realidade centrífuga, que é a ideia da igreja sair. Você sair. Perceba bem a construção da minha frase. O sair da igreja
É você sair para pregar o evangelho. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho. É você sair da sua zona de conforto. É muito interessante você sentar no banco da igreja. Mas se você quiser realmente entender como que é a geografia social da tua comunidade, você tem que sair dali. Eu sempre gosto de fazer a pergunta, se tua igreja sumisse do mapa ali da tua comunidade, a comunidade sentiria a falta dela? Os teus vizinhos sentem falta de você quando você tira as férias, quando sai para dar uma viajada, etc e tal? Não, o meu não tem porque eu sou vizinho solitário. Não é solidário, né? É solitário. Não tem ninguém perto de mim. Mas acreditem, eu já escutei pessoas que às vezes assim moram no prédio, né? E assim, ninguém conhece aquela pessoa ali. E pare para pensar, num prédio que tem, um exemplo, 40, 30, 36 famílias, será que não tem uma pessoa ali que precisa de uma atenção? Então, assim, falando nessa questão mais institucional, é a ideia de ter o olhar mesmo para a igreja acolhedora, relevante para a comunidade, a igreja da comunidade. Sim. E não a igreja a ABC, a igreja que é preparada só para os evangélicos, só para quem acredita em Cristo, mas pessoas que digam assim, poxa, aquela igreja é relevante para mim. Perceba, eu não sou membro dela, não frequento aquela igreja, mas aquela igreja me atende tanto, aquela igreja é tão assertiva para mim. É a questão da amizade, né, Tarso? Sim, a amizade. Na verdade, a igreja somos nós, né? É isso, Sim. perfeito. Entendeu? Então, se a gente acolher o nosso vizinho, o nosso amigo, enfim, aquele que está passando por algum problema, quer dizer, é uma sementinha que você está jogando no coração daquela pessoa. É isso mesmo. É um conforto, um alívio, né, que você Exatamente. leva a essa pessoa, porque é tão bom, assim, né, quando eu tô meio que, de repente alguém vem e fala, olha, você fala, meu Deus, que coisa boa, né? Sim, Aquecer o coração. perfeito. Agora sim, ó, eu falei primeiro na questão institucional, né? A igreja. Eu estou falando da igreja como um todo, como um grupo, né? O que nós chamamos da eclesia, né? Agora, vamos entrar num ponto que o nosso amigo ali, ele citou. Eu também sou a igreja. Então, perceba bem, às vezes você está num grupo que você diz assim, poxa, mas a minha igreja é devagar, a minha igreja é morta, a minha igreja parece que não tem... Só mete a boca na igreja. Isso, né? a igreja, ela não entendeu que... eu estou falando de mim mesmo. Ele não entendeu que ele faz parte daquele grupo. Que ele faz parte daquele grupo. E que Deus o chamou com um propósito de ser uma bênção. E se ele quer uma mudança, a mudança tem que começar nele. Perfeito, né? é isso mesmo. Então, eu percebo que, às vezes, se nós não temos uma ou outra iniciativa institucional, você pode ter a iniciativa individual. Gente, olha só. Não esperar por ninguém, né, Tarso? Não esperar por ninguém. Hoje, perceba bem, hoje nós vivemos na tão chamada revolução tecnológica. Essa revolução, ela te propôs de você, através de vários meios de comunicação e informação, o próprio chat, né? Hoje nós falamos muito da inteligência artificial, da inteligência artificial. Hoje, através dos prompts, né? Que são chamados comandos que você dá para esse tipo de assertividade, você pode ter, assim, ó, dezenas de centenas de ideias de como agir na sua localidade. Então, assim, é você ter iniciativa também individual e, torno a dizer, às vezes essa é uma das maiores dificuldades, é sempre estar esperando por alguém. Vamos esperar por alguém. Quando a igreja fazer, quando fulano fazer, quando fulano se movimentar, e às vezes a gente acaba indo na onda aí. Então, o maior desafio, né, vamos pensar assim, né, os maiores desafios estão nessa questão, né, quando fica esperando pelo outro, né, por alguém, por um líder da igreja, por um grupo, né? E vamos pensar, não precisa ser nem a igreja, mas é o bairro onde você mora, né? Sim. A sua rua, né? Quando você quer alguma coisa, você tem que começar a fazer alguma coisa, gente. né? Muito bom, então. Você pode compartilhar um momento marcante em que viu, de repente, um grupo, uma comunidade, ser um canal de cura e acolhimento na vida de alguém? Tá, então olha só, eu vou dar um exemplo para vocês de um canal de acolhimento. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Vamos ver. Uma certa vez eu descobri um projeto que ele nasceu assim. Olha que coisa interessante. Um certo cidadão religioso decidiu começar a fazer missão em um local que não tinha o grupo religioso dele. Existia apenas uma igreja, né?
E quando ele chegou na cidade, ele decidiu fazer uma diagnose. Poxa, com quem que eu vou trabalhar? Como é que acontece? Como que eu começo aqui? Então ele começou a sair na cidade e ele começou a observar. Ele decidiu então conversar com um líder religioso daquela cidade. E quando ele chegou ali, ele perguntou: como é que você me aconselharia a começar um trabalho aqui para a gente também servir a comunidade? E você sabe qual foi a resposta daquele líder? Foi totalmente pessimista. Veja o que foi que ele disse. Ele disse assim: aqui só tem idoso. Tá. Aqui só tem idoso. Ele devia ter falado, chegou mais um. Ele disse assim: aqui só tem idoso. As pessoas estão cansadas, as pessoas, sabe, é aquele negócio. Então perceba bem, ele olhou para esse grupo com um olhar pessimista. Sim. E a ideia dele era o seguinte: ó, não vai funcionar. Sabe o que foi que aquele cidadão resolveu fazer? Ele viu uma tremenda fonte, assim, ó, brilhou os olhos dele. Porque ele começou a fazer o seguinte: ele começou a visitar as casas dos idosos e começou a propor para eles, por exemplo, assim, ó, você precisa que a gente vá no mercado para comprar alguma coisa para você. Olha só, que legal. Você tá entendendo? Ele começou a dizer o seguinte, assim, ó, ele começou a trazer pessoas que faziam pilates, profissionais, né, que faziam pilates, e começou a oferecer isso de graça para algumas pessoas que eram idosas. Então perceba, algumas pessoas veem um tipo de problema em uma determinada localidade, realidade. Outras pessoas não, elas veem solução. Existe até uma pequena história que diz assim, que 2 americanos foram mandados para o Japão, né, para vender sapatos, não é? E eu não sei se já escutaram essa história, não sei se o nosso ouvinte já escutou também. Chegando lá, ele descobriu, né, que os japoneses ali só usavam, né, a sandalinha, né, o chinelozinho. E aí, um deles chegou para a gestão da empresa e disse assim: rapaz, ali não dá não, os caras só usam o chinelinho, né, a sandáliazinha, e não dá não, me manda para outro lugar. Aí chegou o outro, que era mais visionário, né, e ele disse assim: rapaz, olha, ainda eles não estão usando, mas pode mandar mais estoque, que eu estou com uma mega ideia de abrir as pontas do sapato e virar meio que um sapato sandália, sapato chinelozinho, né? E eles vão começar a usar. Então perceba, gente, é iniciativa, projetos que você olha, sonda, faz a diagnose e você vê de que melhor forma você pode servir a comunidade. Que legal, gostei dessa história. Uma nova comunidade, né, está sendo planejada aqui em Londrina, né? E eu achei isso muito interessante. E o foco dessa comunidade é justamente o acolhimento. Qual é a visão por trás desse projeto, Tárcio? Ok, visão macro é pregar o evangelho. A visão macro é fazer o que Cristo... Eu acho que esse é o maior incentivo que eu tenho. Porque eu vou falar uma coisa para você. Todo tipo de início de projeto, em diferentes esferas, você vai encontrar muita dificuldade. Então você tem que ter uma base muito sólida. Você está indo para lá por causa do quê? Quem te mandou ir para lá? Então a primeira coisa, a base, ela é bíblica. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora perceba bem, quando nós começamos a afunilar, você vai chegar em objetivos micros. E um dos objetivos é poder servir você que está nos escutando aí. De repente você que faz parte da parte mais central de Londrina, é lá que vai ter essa comunidade. Olha que legal. É lá parte mais central, então, de Londrina. Isso. Quem sabe quando nós tivermos bem perto de abrir essa comunidade, a gente vem aqui, vai passar o endereço para você direitinho. Lembrando que será uma comunidade acolhedora, né? Sim, uma comunidade mega acolhedora. Uma comunidade que olha para você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Pelo que você é. Então, o objetivo macro, pregar o evangelho. E eu acredito que um dos objetivos micros disso daí é poder atender você. Entendeu? Poder atender sua família, seus filhos, entendeu? E principalmente levar suporte nas áreas que você precisa. Ô Tárcio, pensando nessa comunidade, a gente aqui gostaria de saber como que se pretende lidar com alguns temas, como a depressão, a ansiedade, né? O próprio esgotamento que você comentou aqui.
Como vocês pretendem lidar com esses temas lá? Perfeito. Olha só, das estratégias que nós temos, isso já é amplamente divulgado em muitos lugares, mas é ter um centro de influência. Esse pequeno projeto, que pode se tornar muito grande, a ideia é trazer justamente a elucidação e o fato de que doenças patológicas como essa que você acabou de citar, elas são presentes na nossa vida, independentemente do seu status social. Hoje, esse tipo de patologia, depressão, síndrome do pânico, entre outras, isso aí hoje é uma realidade na vida do pobre e do rico. E muitas das vezes nós não temos algum tipo de reação contra elas porque nós não temos, às vezes, orientação certa. Só para você ter uma ideia, você sabia que quando uma pessoa é diagnosticada com depressão e essa pessoa se desloca ao psicólogo, é aconselhado que toda a família vá para aprender a lidar com a situação. Então perceba, nesse projeto do Centro de Influência, nós estamos pretendendo ter profissionais que atendam de graça a comunidade. Nossa, que coisa bonita. Então, assim, isso, na minha opinião, é um passo interessantíssimo. Eu sei que você que está nos ouvindo agora, né? Eu vou até usar uma pequena ilustração, que é a ideia. Você pode dizer, poxa, mas como é que vocês vão apagar um incêndio todo? E eu acredito que a gente não vai conseguir apagar o incêndio todo. Mas se a gente fizer a nossa parte, parece o beija-flor tentando apagar um incêndio na floresta, né? Mas se nós fizermos isso, eu sei que eu não vou conseguir mudar a vida do mundo, mas eu posso estar mudando a vida de você que está me escutando agora. Que legal, meu. Que interessante isso. Bom, a gente está indo para o nosso finalzinho, então. Está sendo muito bom, mas tudo acaba, né, gente, né, ouvinte? Uma pena, né? Então, nesse momento, né, para quem está nos ouvindo e se sente sobrecarregado, ferido, sozinho, qual é a sua mensagem de esperança, Tárcio? Olha bem, se eu deixar a minha mensagem, talvez você não seja impactado. Eu sou tão falho e necessito tanto desse Jesus como você. Então eu vou usar as palavras daquele que não erra. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você sabe que às vezes a gente procura esse alívio no dinheiro e não encontra. A gente procura esse alívio no diagnóstico do médico e a gente não encontra. A gente às vezes quer encontrar esse alívio nas indicações do psicólogo e não vamos encontrar. Aí a gente se vê sozinho. Mas ele mesmo disse, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Espero que você encontre paz nessas palavras que não são minhas, mas são daquele que conhece você. Amém. Mas você tem alguma rede social que possa compartilhar conosco aí? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Manda lá. Se você for no meu Instagram, né, você vai encontrar ali Tarcio.Alan, tá bom? Tarcio.Alan. Você já vai ver uma foto bem, bem linda lá, minha e da minha família, tá bom? Tem alguns posts, algumas coisas, alguns eventos que a gente faz, tá bom? E assim, eu vou deixar aqui meu contato, tá bom? Você tá aí, anota meu contato aí, manda 47, lá. Porque 47 é quando eu estava lá ainda lá em Santa Catarina, tá? Mas 47 99657 3395, repetindo, DDD 47 99657 3395, tá bom? E aí, caso você queira mandar uma mensagem, queira conversar, tá aí meu WhatsApp pra gente bater um papo, tá bom? Legal. É isso aí. No YouTube você não tem nada? Não, no YouTube só não. No Instagram. Só no Instagram e no Facebook, tá? Tá bom. Mas é isso aí, Tárcio, muito obrigada. Foi muito gratificante, né, Ju? Muito bom, gostoso pra gente estar ouvindo, né? Verdade. É muito bom mesmo. Palavras de incentivos, de confiança, de esperança. Exatamente. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado e tenham sentido esse calorzinho no coração aqui, né? Jesus tocando na gente, né? A gente sentindo essa paz e esse amor constante. Com certeza. Nós agradecemos então a vinda aqui do Alan Teles, né? Por ter aceito o nosso convite. Ele que é teologando, missionário. Tárcio. Mas eu escrevi Tárcio.
A gente tem que ter. É isso Mas eu vou mesmo. te falar, viu? Não está aqui, só está o Alan Teles. Ok. Mas é o Tárcio. É o Tárcio. Obrigado, Tárcio. Desculpe de alguma coisa aí. Nós estamos ainda com um tempinho de 2 minutinhos, não é isso, né? Mas eu quero agradecer também aqui a Josélia também que esteve conosco, né? E os ouvintes que estão ligados aqui na Advento FM, a Rádio da Esperança. E continue conosco, porque nós aqui da Advento FM, como sempre digo, né? Trazemos só conteúdos edificantes para toda a família, como esse que vocês acabaram de ouvir, né? Uma aula sobre esperança e também confiança e ajuda mútua ao nosso semelhante. Obrigadão, obrigado, um bom dia a todos e fique conosco. Advento FM, a Rádio da Esperança.